Aleluia. Irmãos, último episódio, Jesus e as mulheres. Desse episódio que verdadeiramente assim tem tocado no nosso coração, meu coração assim tem sido encontrado por essas mensagens, quando eu lembro da ex-pecadora, aquela da casa de Simão, agora uma arrependida na casa de Simão. Quando eu olho para a mulher do fluxo de sangue, quando eu olho para a irmã que importunou Jesus de forma tão grande, que Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes para uma multidão, mas ela se contentava apenas com as migalhas que caíam da mesa do Senhor. Irmãos, que o Senhor prepare o nosso coração para esse último episódio e que sejamos encontrados mesmo na plenitude. Guarda a tua filha Camila, Pai, que as palavras de vida eterna possam sair do interior da tua serva. Que os nossos corações sejam achados nesta noite, Pai. Que o poder, Senhor, da tua palavra, Senhor. Que o poder, Senhor, que convence de pecado, justiça, juízo, Pai. Possa nos encontrar nesta noite, nesta hora, Pai. E que sejamos transformados mesmo, Pai, por completo, no nosso entendimento, no nosso interior, Pai. Guarda tudo que leva o nome da tua filha, da tua serva. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graça e paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Amém, gente. Bom, como o Paulo já disse, né? Quero reforçar aqui, a gente chegou aí ao último episódio da nossa minissérie. Melhor que Netflix, fica enrolando a gente com um monte de capítulo que não dá em nada. Aqui nós tivemos só 4 e, cheio de conteúdo bom. Então, se você quiser, reassista depois, compartilhe, em nome de Jesus. E lembrando, semana que vem a gente não tem o culto das 18, então encerramos hoje essa série. Dito isso, irmão, abra sua Bíblia aí em João 20, versículos de 1 a 18. É um texto um pouquinho extenso, mas faço questão da gente fazer essa leitura junto. Amém? Abriram suas Bíblias? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Então vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava. Sabemos bem de quem o texto está falando. E disse-lhes, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Este versículo marca a história. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei.
Jesus disse, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenha porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Aleluia! Irmãos, entramos aí numa semana, do calendário cristão, que é de uma das datas assim mais importantes do nosso calendário, se não for a mais importante. No domingo, nós celebramos juntos a Páscoa. Então, para fechar aí essa minissérie, decidimos colocar aqui essa que é uma das mais lindas, mais tocantes histórias que ficaram registradas ali no Evangelho de João, da mulher que foi a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Esse Jesus é engraçado, né? Porque mulher não tinha voz, não tinha vez, não tinha nem nome direito naquela época. E o testemunho das mulheres não era aceito no tribunal. Por quê? Porque as mulheres eram muito emocionadas, muito sentimentais. Então, o testemunho de uma mulher não seria aceito num tribunal. Não entendo que eles estão falando de mulher ser emocionada e sentimental. Não acho a gente muito pragmática. Mas Jesus escolhe se revelar no momento mais importante da história para uma mulher. Glórias sejam dadas a esse Deus que dá vez e dá voz àqueles que não têm vez e não têm voz. E o que a gente sabe sobre Maria Madalena? Somente o que a Bíblia nos diz, o resto é especulação. A Bíblia fala que Maria Madalena foi uma das seguidoras mais próximas de Jesus, uma daquelas que foi curada por Jesus. De Maria Madalena haviam saído 7 demônios. Mas, vocês lembram daquela história que uma casa limpa, ela pode ser novamente preenchida por um demônio que vem e traz mais 7. Aqui não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o coração de Maria Madalena foi completamente preenchido pela presença de Deus, pela devoção que ela entregou a Jesus, pelo seu coração entregue em serviço a Deus. Maria Madalena estava entre aquelas mulheres que serviam a Cristo Jesus com os seus bens durante o período em que Jesus trabalhou, durante aqueles 3 anos do serviço de Jesus publicamente. Maria Madalena se tornou seguidora do Filho de Deus, do Filho do Deus vivo, mesmo não sendo digna, sendo uma mulher pecadora, marcada na história como aquela de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Jesus a aceita como uma de suas discípulas. Ele não a rejeita, mas a acolhe e dá sentido à vida dessa mulher. Meu irmão, minha irmã, eu já quero começar falando para você nessa noite que talvez, se você sente aí no seu coração que a sua vida está se resumindo a acordar, escovar o dente, tomar café, ir para o trabalho, almoçar, voltar para casa cansado, cair duro no travesseiro para acordar no dia seguinte, se você sente que a tua vida vem perdendo o sentido, saiba de uma coisa, apenas uma decisão você precisa tomar nesta noite. Queime os seus ídolos do coração, abandone os ídolos do seu coração e siga a Cristo por onde Ele te mandar, siga a Cristo por onde Ele for, porque Cristo é o propósito da vida, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Se você quer encontrar propósito para a sua vida, foca em Jesus, porque você vai encontrar uma vida cheia de propósito e sentido, assim como Maria Madalena encontrou.
Mas aqui, logo no começo do relato, vemos que era alta madrugada. Lucas chama de alta madrugada. Era assim o fim da noitinha, o comecinho da manhã. E naquele momento o coração de Maria estava num profundo desespero, em profunda angústia. Porque de uma hora para outra, aquele que tinha enchido a sua vida de sentido, de propósito, é bruscamente, violentamente retirado da sua vida. Eu fico tentando mensurar a dimensão da dor que ocupava o coração dessa mulher durante aquela noite, durante aquela madrugada. A maioria de nós aqui já teve que vivenciar e experimentar um momento de luto na sua vida. A experiência da dor da perda de um ente querido. É uma dor, irmãos. É uma dor que tem gente que tem que tomar assim de 5 a 6 calmantes para conseguir suportar essa dor. É uma dor que rasga o nosso peito. O tempo do luto deixa a gente assim meio sem rumo, não é? Deixa a gente assim meio perdido. Tem uma hora que a gente já chorou todas as lágrimas que a gente tinha para chorar, mas o choro continua preso aqui na garganta. E a gente não tem mais força para chorar. O luto. Maria Madalena, assim como os demais seguidores de Cristo, estavam de luto. Em Jesus, eles não tinham perdido só um grande amigo, um grande mestre, irmãos. Em Jesus, junto com Jesus naquela cruz, tinha ido embora a esperança de toda uma nação. É muito importante para a gente entender o contexto aonde essa história está inserida. Messias para o povo judeu, um Cristo para o povo judeu, era aquele que não morreria. Os judeus, ao longo de toda a história, ao longo de todas as profecias, acreditavam que chegaria, um partido acreditava que chegaria um grande guerreiro, tipo um super-homem, tipo um Davizão, assim, que matou 10 milhares e que acabaria com o domínio dos povos pagãos contra o povo judeu. Outros acreditavam que chegaria um grande líder político que se levantaria e se assentaria no trono e acabaria com a opressão dos povos gentios. Jesus, até um momentos antes da crucificação, ele tinha sido para aqueles discípulos e para aquela multidão o cumprimento de todas as profecias da Escritura. Mais de 50 profecias a respeito do Messias tinham se cumprido no filho de José e de Maria. Jesus era o Cristo. E aqueles homens e mulheres ali, os seguidores de Jesus, eles se sentiam privilegiados de se relacionar face a face com esse enviado de Deus. Eles se sentiam privilegiados de poder sentar nas primeiras cadeiras, nas cadeiras VIP do palco da história, porque ali eles poderiam ver de camarote o Deus de Israel agindo mais uma vez em favor do seu povo. Mas o que os discípulos e o que Israel não haviam entendido a respeito das profecias é que o lugar onde o Filho do Homem seria glorificado, o lugar onde o Filho do Homem seria exaltado e levantado, não era o trono de Roma, não eram os grandes tronos do mundo. Jesus foi glorificado e entronizado ao ser elevado naquela cruz do Calvário. Ali Jesus foi glorificado. E a gente aqui do século 21 olha para a cruz, gosta de carregar a cruz no peito, gosta de usar brinquinho de cruz. Cruz. Para a gente, cruz é show.
Mas para aqueles judeus, para aqueles romanos, para aquele povo do primeiro século, irmãos, a cruz era o símbolo máximo de vergonha, de desonra, de desprezo, de zombaria que poderia vir sobre um ser humano. Nenhum Deus que se preze pensaria, planejaria ser exaltado, entronizado por meio de uma cruz. Mas é exatamente nesse lugar que os homens encontravam escândalo, escárnio, desprezo e humilhação, que Colossenses 2,15 vai dizer que Jesus Cristo foi exaltado e glorificado e expôs a vergonha todos os principados e potestades, expondo eles ao desprezo publicamente. O palco do amor de Cristo por nós foi aquela cruz do Calvário, mas o palco da glorificação e da exaltação de Jesus também foi aquela cruz do Calvário. Naquele lugar, ele despoja os principados e a potestade. Triunfa sobre eles naquela cruz. Mas os discípulos não sabiam nada disso naquele primeiro dia da semana. Os discípulos estavam ali enquanto a sombra da alta madrugada cobria os céus daquela primeira manhã. Havia também uma sombra do luto, da angústia e da desesperança sobre o coração dos discípulos. E também sobre o coração de Maria Madalena. E é muito lindo aqui, irmãos, um paralelo que a gente consegue perceber, muito sutil, entre a obra criadora de Deus, lá em Gênesis 1, e a obra criadora e redentora de Jesus acontecendo aqui, neste momento da ressurreição. Da mesma forma como no princípio tudo era caos, da mesma forma como no princípio tudo era sombra e trevas, aqui neste primeiro dia da semana, o coração deles também estava cheio do caos e coberto de trevas. Maria Madalena se encaminhava cheia do seu luto, tomava do seu luto de dor e sofrimento, para aquele túmulo de Jesus, naquele domingo de madrugada, porque o Shabat não tinha permitido que os discípulos de Jesus cuidassem adequadamente do corpo do Mestre. Então, naquele dia, Maria, junto com algumas mulheres, estavam se encaminhando ao túmulo com o propósito de carregar especiarias e ungir o corpo ferido de Jesus. Era a hora do último adeus. Era a hora da despedida. Mas quando Maria vê aquele túmulo aberto, aquela pedra que era cheia dos selos do imperador romano, aquela pedra havia sido rolada para o lado, uma pedra que era necessária muitos homens para movê-la, ela tinha sido rolada para o lado. E o coração de Maria, então, desmaia. Caos e sombras vão se tornando mais densos dentro do coração daquela mulher. Mais uma vez o Mestre tinha sido arrancado dos braços dela. Ela já não tinha um Jesus vivo do lado dela. Então tudo que ela queria era um corpo que ela pudesse ver lá. E mais uma vez, a oportunidade do adeus é negada. No estado de angústia que Maria estava, ela se torna a portadora de notícias terríveis. Ela corre ao encontro de Pedro e de João, o discípulo a quem Jesus amava, tomada de desespero e conta, anuncia: levaram o corpo do Mestre, não sabemos onde o colocaram. Maria, ela não tinha nem olhado. Mulher é incrível, gente. A gente não precisa de muita dica, assim, a gente pega as coisas, entendeu? O homem, você precisa desenhar. Mas a mulher, ela, entendeu? Ela bateu o olho ali, aquela pedra, ela falou: nada de bom pode vir daqui. Nada de bom
Por quê? Porque aquilo poderia ter significado que, mais um ato de maldade, talvez os líderes religiosos tinham removido o corpo de Jesus. Mas poderia ter sido por ordem do próprio imperador romano. Quem que ia tirar o selo do imperador romano com um monte de soldados romanos cobrindo, investigando, guardando aquele corpo ali? Podia ter sido alguma coisa, obra de Roma, mas também podia ter acontecido de o corpo ter sido retirado pelos próprios donos daquele túmulo. Afinal de contas, Jesus ele é colocado naquele túmulo às pressas, num túmulo novo, recém-esculpido na rocha, que era um túmulo emprestado. E o luto era muito levado a sério naquela época. Para nós, o luto, ele tá ficando... A gente está esfriando tanto a questão do amor, né? Que o luto, para nós, ele tá ficando cada vez mais... Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A gente tem que se curar rápido do luto para resolver a vida que não para o nosso choro, para a nossa angústia. O luto não pode nos paralisar. Mas aqui, irmãos, neste tempo, o luto era levado a sério. Eram necessários 7 dias da família ali guardada dentro de casa, sem sair para nada, sem se lavar, sem abrir a lei, sem ter relações sexuais. Era um tempo exclusivamente para expressão da dor e da angústia. Luto era para você chorar tudo que você tinha direito. E haviam muitos ladrões naquela época de túmulo, assim como tem hoje, né? Ladrões de túmulo. Tantos que a história conta que o imperador ele teve que dar um decreto de tipo, quem fosse pego roubando túmulo seria morto. Porque eram muitos. Mas nem os ladrões de túmulo roubavam o corpo. Eles poderiam roubar os pertences. Eles poderiam roubar, por exemplo, o linho, que era um tecido extremamente caro. Eles poderiam, mas o corpo, eles não mexeriam no corpo. Por quê? O fato do corpo estar ausente durante o período de luto tornaria esse momento intoleravelmente pior. Como que você vela um querido seu sem poder nem ao menos velar o seu corpo? Só com a sua cabeça, você não tem ali um corpo para você velar. Isso era desesperador. Eu disse tudo isso para que a gente entenda que a escuridão da alma de Maria ia se tornando cada vez mais densa à medida que as descobertas dela iam ficando piores. Não bastava ela ter perdido Cristo, agora ela não tinha nem ao menos um corpo para velar. Então ela se torna uma proclamadora de caos, de desespero, de más notícias que provocam nos discípulos uma reação. Pedro e João saem disparados em direção ao túmulo o mais rápido que podiam. Caos, desespero, mais notícia, geraram mais desespero. Mas assim como a gente vê lá no relato da criação, em Gênesis 1, aqui também o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo daqueles corações. Então, aqui na segunda parte do texto, a partir do versículo 5, a gente vai perceber uma coisa muito interessante. Só lendo os comentários que a gente descobre isso, tá bom, gente? Então, a gente vai descobrir que aqui João usa 3 termos diferentes para falar sobre a expressão ver. Ver. Olha só, acompanha aí na sua Bíblia comigo. Começa assim, olha. João e Pedro correram. João correu mais rápido do que Pedro, porque era mais jovem. E abaixando-se, João chega e abaixando-se, o texto vai dizer que ele viu os lençóis de linho, mas não entrou. Este ver significa dar uma espiada, olhar de relance. Ele chegou e já viu ali os lençóis de linho. Mas no versículo 6, conta que Pedro chega logo em seguida, e Pedro, que é o nosso impulsivo favorito, ele já chega e já entra no túmulo. E aí, novamente, teremos aqui a narração de que Pedro entra e ele viu
os lençóis e ele também viu que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, no 7, e que não estava com os lençóis, mas estava enrolando a parte. Aqui há um outro termo, que é o teurei, que significa olhar com cuidado, observar. E, por fim, o versículo 8 vai dizer que João também entra no túmulo, segue a Pedro, e aqui ele vê. E aqui, novamente, há um outro termo que significa heiden, que é heiden, que significa perceber com uma compreensão intelectual. Então, eles primeiro dão uma espiada, depois eles observam a cena e, por fim, eles veem aquilo e percebem com uma compreensão intelectual. E, por fim, o versículo 8 conclui, então, que João viu com uma compreensão intelectual e creu. O que João narra aqui para nós é que, pouco a pouco, aquela cena passa a fazer sentido para ele. E aqui é um ensinamento muito importante para mim e para você, meus irmãos. Pouco a pouco crescia em João a compreensão, o entendimento a respeito de tudo aquilo que Jesus tinha dito e que ele tinha feito. Pouco a pouco, João vai se lembrando de tudo que as Escrituras tinham dito a respeito de Jesus. Um olhar contínuo, observador, racional naquela cena toda, vai fazendo com que João, aos poucos, creia naquilo que ele estava vendo. E é desse jeito que a revelação de Cristo Jesus acontece dentro de cada um de nós. É pouco a pouco, é pouco a pouco. Muitas vezes a gente para na primeira visão, olhei de relance ali e para mim já está suficiente. É raso, queridos, é raso. Daí você entra mais um pouquinho, observa ali e já sai. É raso, você precisa permanecer e observar e compreender, e isso leva tempo. Por isso, meu irmão, permaneça na posição que o Senhor te chamou para ficar. Porque pode ser que hoje você ainda não entenda tantas coisas a respeito de Cristo e sua palavra, mas ao longo do tempo, o Senhor vai aprofundando essa revelação. E você vai perceber que hoje aqui, ouvindo esse discurso todo, você não sabia nem 1% da beleza do rei do seu reino. Nossa compreensão a respeito do Mestre é progressiva e nós precisamos permanecer com um olhar contínuo e atento para Ele. Imagina só, João e Pedro eram homens judeus que cresceram na sinagoga, diferente de Maria. Eles conheciam da lei, eles conheciam a Torá, eles conheciam os profetas, eles andaram 3 anos com a palavra viva de Deus na terra. Mas é só nesse momento, depois de toda uma vida em função da sua religião, em função de estudar a lei e os profetas, é só nesse momento que João passa a entender. Então mantenha os seus olhos fixos, mantenha os seus olhos fixos na palavra, observe. Quantas vezes a gente brinca com os jovens, a gente fala assim para o jovem, lê um versículo, aí o jovem faz assim, Jesus continua, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai, antes de vocês, para de vocês. O que você entendeu disso, irmão? Eu não estou aqui numa competição de quem lê melhor e quem lê mais rápido. Aqui nós precisamos ter uma compreensão, uma observação. Nós precisamos ficar naquele texto até que aquilo se torne vida dentro de nós. Que seja assim. Há muito do Senhor a ser revelado. Paulo brada, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos. Irmão, eu quero conhecer tudo isso aí. Eu quero permanecer para conhecer tudo isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Mantenhamos os nossos olhos atentos, irmãos, porque a alegria está por vir.
Eu não sei o que aconteceu com Pedro e João. O texto diz que João viu e creu. Fato é que aquilo foi suficiente para eles, porque eles voltam para casa. Mas Maria Madalena permanecia inconsolável na entrada daquele túmulo. Ela ainda não tinha entrado no sepulcro e ela chorava porque ela precisava de uma resposta. Talvez ela falasse assim: eu já não tenho em vida, mas pelo menos o seu corpo. Pelo menos uma última expressão de amor e de cuidado por esse que tanto me amou. Ela procurava a resposta de alguém que lhe ajudasse a recuperar o corpo do seu amado mestre. Mas mal sabia Maria naquele momento que ela estava prestes a ver o seu Rabone com vida e vida em abundância. E ainda mais lá na frente, no relato de Atos, ela estava prestes a receber o Espírito do seu Cristo dentro do seu coração. Por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Depois de um tempo, Maria, no seu ímpeto, nós mulheres, meninas lindas, no seu ímpeto, ela dá uma olhada lá dentro. E quando ela olha, ela não repara em lençol de linho, que os ladrões não levaram, se fosse ladrão tinha levado. Ela não repara no lenço que cobriu o rosto de Jesus. Tinham 2 anjos lá dentro do túmulo vazio. Rapaz, que cena! 2 anjos no lugar onde Cristo havia sido sepultado. Lembre-se que haviam trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Os anjos falam com Maria e perguntam: mulher, por que você está chorando? Gente, eu amo esse Deus. Ele é demais. Imagina comigo isso aqui. 2 anjos sentados dentro de um túmulo vazio aonde Jesus tinha estado. Todo mundo sabia qual era a razão do choro de Maria. Mas os anjos perguntam porque Deus tem um jeito muito peculiar de nos tirar das profundezas do próprio abismo do nosso coração. Ele puxa a gente para fora do nosso próprio abismo. E como que ele faz isso? Fazendo com que a gente mesmo verbalize aquilo que está dentro de nós. Fermentando. Ele faz com que a gente verbalize. Olha só. O Senhor faz isso com Adão, por exemplo. Ele não sabia onde Adão estava, irmãos. Mas o que ele pergunta? Onde estás? Elias estava dentro daquela caverna. Ele não sabia onde Elias estava, irmão. Mas ele pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Depois a gente vê Jesus com aquele homem paralítico há 38 anos no tanque de Betesda ali. E Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? E aí a gente vê Maria, carregada de aquela dor, aquele luto, aquele sofrimento, naquele primeiro dia da semana, com as trevas cobrindo o seu coração, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face daquele coração. E aí a pergunta vem: mulher, por que você está chorando? Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Maria, ela não ouve resposta dos anjos, mas ela ainda com o rosto lavado de lágrimas, olha para trás e quem ela vê é o seu Senhor Jesus, que ela procurava, que estava atrás dela. Mas ela não o reconhece, irmãos. Porque é exatamente isso que o medo, que o desespero, que a angústia fazem com a gente, irmãos. Não são poucas as vezes que medo e desespero nos cegam para aquilo que está diante dos nossos olhos. E a gente só vai perceber depois e fala assim: mas estava na minha cara o tempo todo. E a gente fala: eu sei. Mas eu não percebi. O medo e o desespero têm esse poder de nos tornar tão confusos,
tão caóticos, que a gente não percebe que quem está ali o tempo todo junto com a gente é o próprio Senhor. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face daquele coração frágil. No meio daquele monte de lágrimas, Maria pensa estar falando com o jardineiro. Talvez tenha sido esse o homem que chamaram para retirar o corpo de Jesus daqui. Afinal de contas, jardineiro não era um serviço caro como é hoje em dia, entendeu? Era um serviço assim bem, tipo lá no chão, assim, bem ruim, né? Hoje você fala assim, vou chamar um jardineiro, né? Já vê uma cifra de conta bancária na sua cara, porque jardineiro, né? Enfim. Para ter jardim já é caro, né, irmão? Por isso que a gente cimenta tudo nas nossas casas, né? Mas quem dirá? O jardineiro talvez fosse aquele que tinha levado o corpo de Jesus. Então, ela pergunta, se o Senhor o tirou daqui? Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu o levarei. Meus irmãos, o desespero nos cega. E pode ser que nessa noite, o seu coração esteja como o coração de Maria, tomado de desespero. Mas na worship, por favor, meus irmãos. Talvez você carregue um luto profundo no seu peito. Às vezes é luto de pessoa viva. Talvez você sinta a dor da perda por uma situação. Ou talvez você carregue aí dentro um túmulo cheio de frustrações, arrependimentos, rancores. Mas também pode ser que hoje esteja tudo bem para você. Pode ser que hoje a sua vida esteja, show de bola. Mas você se desespera ao mínimo sinal de caos. Porque quando o caos se instaura na sua vida, as situações fogem do controle. Você é daqueles que não conseguem lidar com o desespero. Você fica cego, angustiado. Você não consegue mais ver Jesus diante de você. Por mais que Deus esteja contigo ali, você só consegue reconhecer a sua dor, a sua angústia, os seus medos, as suas frustrações. Mas da mesma forma que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, da mesma forma que o Espírito de Deus se movia sobre o coração de Maria naquele primeiro dia, hoje, coincidentemente, estamos num primeiro dia da semana e o Espírito de Deus continua passeando sobre cada um dos nossos corações. Jesus chama Maria pelo nome, é só isso que Jesus faz. E a luz se acende dentro dela. Maria! A palavra do Senhor diz lá em João 10 que Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e elas o seguem. O simples som da voz de Jesus a chamando pelo nome faz com que a luz acenda dentro dela. Maria, Rabone, naquela manhã de densas trevas, quando Maria achava que estava indo participar de um velório, ela se torna testemunha da criação de Deus ali. Jesus Cristo, as primícias da nova criação. E Cristo não somente a chama como testemunho ocular deste momento, mas também restaura nela o seu propósito. Aquela que no começo do texto havia sido a propagadora de más notícias, agora se torna a proclamadora das boas novas. Vá, Maria, e diga aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai e Pai deles. Vai e diga aos meus irmãos que eu vou para o meu Deus e Deus de vocês. Eu não imagino, irmãos, quais as marcas que você carrega no seu interior nessa noite. Eu tenho as minhas, então com certeza você deve ter as suas. Irmão, talvez a noite escura da tua alma já dure há tanto tempo que você já acostumou a viver desse jeito. Talvez
anjos já tenham aparecido diante de você e você simplesmente não consegue lutar contra a dor. Talvez você tenha tido tanto problema com sofrimento ao longo da sua vida que uma mínima dorzinha te cega completamente para a situação. Mas olhe para Maria, irmão. Olhe para essa mulher afundada em agonia. Jesus a chama pelo nome e num instante faz a luz resplandecer dentro dela. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o unigênito do Pai, que se tornou o primogênito de muitos irmãos. Jesus vem de casa sozinho, mas ele volta para casa acompanhado de muitos irmãos. Eu e você somos parte da família de Deus. E aquele túmulo vazio não é mais uma expressão de dor para Maria. Aquele túmulo vazio agora é a expressão da esperança. Nova criação de Deus começa num túmulo vazio. Saiba, meu irmão, minha irmã, que na calada da noite uma obra silenciosa dos céus está acontecendo. Por isso, enquanto as lágrimas lavam o teu rosto, permaneça. Não se renda à dor e nem ao desespero. Olhe para o seu lado e perceba quem está aí com você. Não é o jardineiro. Você não está aqui para velar um corpo sem vida. Você está aqui para celebrar a nova criação de Deus. As trevas não prevaleceram contra o Senhor e não vão prevalecer contra você também. O mundo e o caos deste mundo não prevaleceram contra Jesus. Não vão prevalecer contra você também. Fecha os teus olhos aí. Ei, Gadaragarabaxê. Não há nada, nada melhor. Não, 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 não. Não há nada. Oh, Ragabaxê, Garagadaia. Nada melhor. Não há, não há. Não há, não há. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza à cinza, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado. Faz tomar um caminho, o Senhor pode fazer. Torna luto em festa, a vergonha em glória, da beleza a cinza, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Cante, tu és o mesmo, tu és o mesmo. Pois tu és o mesmo para sempre. Só tu és, Senhor. Teu choro não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O amanhecer virá. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Senhor, tá aqui o teu povo. Túmulos abertos nessa noite. Cheia. E o Senhor é o Deus que dá vida àquilo que estava morto. O Senhor é o Deus que ressignifica a dor do teu povo. Torna luto em festa nesta noite. Que o coração do teu povo possa saltar dentro do peito, cheio de alegria, pela esperança de que nós estamos no movimento silencioso do céu, chamado novos céus e nova terra. Não existe mais ponto final da nossa história, porque o Senhor continua operando. Mesmo que haja choro no nosso rosto, mesmo que haja dor no nosso coração, não é a última palavra, porque o Senhor é o Deus amoroso que torna o luto em festa, que traz beleza às cinzas, que faz a vergonha se transformar em glória. Nós sabemos que o teu amor não falha, não falha, não falha. O teu amor não falha, o teu amor não muda. E nós confiamos no teu infinito amor, porque se chegamos até aqui, é porque o Senhor um dia nos chamou pelo nome e nos livrou das trevas do nosso frágil coração. Por isso queremos derramar todo o nosso ser diante de Ti. Glórias sejam dadas ao Teu nome. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Rabone, em quem temos depositado a nossa alegria e esperança, e que o doce Espírito Santo, a comunhão que temos com esse Espírito, que é o selo da promessa dentro de nós, possa nos conduzir em paz e segurança ao longo dessa semana, com a convicção de que este túmulo vazio não é o sinal da nossa perda
definitiva, mas de tudo aquilo que nós ganhamos contigo e através do Senhor. Glórias sejam dadas ao teu nome. Obrigada por este tempo, Senhor. Obrigada por este culto. Obrigada pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que espada de dois gumes. Que essa palavra possa reverberar o coração dos teus filhos e filhas, possa alcançar aquele que está abatido, aquele que está enfermo em sua alma, e possa trazer descanso àquele que está cheio de fadiga dentro de si, no santo e poderoso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a igreja, aleluia, glória a Deus. Pois tu és o